Olá pessoal, Desafios Literários no ar, e no episódio de hoje vamos conversar sobre mais um livro de Laszlo Krasznahorkai, esse autor que foi laureado com o Nobel de Literatura no ano de 2025. Vamos conversar um pouquinho então sobre O Retorno do Barão de Wenckheim. Antes de qualquer coisa, eu peço desculpas se eu estiver errando tanto o nome do autor quanto o título do livro, mas vamos abrasileirar um pouquinho para que a gente consiga conversar e consiga fazer essa pronúncia. Afinal, os nomes, os títulos são um pouquinho complexos demais para que a gente consiga conversar. Então, depois de uma leitura muito boa que foi Satatango, eu tenho inclusive um episódio aqui que você pode ouvir a qualquer momento. Eu encarei com muita empolgação o lançamento do Retorno do Barão de Wenckheim. Por quê? Porque eu fiquei imerso na leitura de Satatango. Eu passei muitos dias após a leitura de Satatango pensando em tudo aquilo que o Laszlo Krasznahorkai tinha escrito, que ele tinha idealizado para os seus personagens e a maneira como os personagens conduziram as situações a que eles viviam. Tudo aquilo para mim foi, se em um momento assustador, em outro momento foi maravilhoso. Então eu fiquei com muitas expectativas quando a Companhia das Letras, aproveitando o anúncio da Laurea do Krasznahorkai, decidiu publicar O Retorno do Barão de Wenckheim. Então eu fiquei muito empolgado, tratei logo de comprar o meu exemplar e começar a ler, porque eu queria voltar imediatamente a esse cenário, a esse universo húngaro de Krasznahorkai. Estamos falando de um universo apocalíptico? Sim, estamos falando de um universo apocalíptico, mas ainda assim um universo incrível e muito bem escrito. Em várias entrevistas, o próprio autor admite que sempre quis escrever apenas um livro, um bom livro. Então ele escreveu Satatango, escreveu Melancolia da Resistência, que não tem tradução aqui no Brasil, depois escreveu Guerra e Guerra, que também não tem tradução no Brasil, e por fim escreveu este, que é O Retorno do Barão de Wenckheim. E com esse livro ele entende que o ciclo se encerra, que com o Retorno do Barão de Wenckheim ele entende que de fato conseguiu escrever um bom livro, ou o seu único livro. Então os 4 livros mencionados, Satatango, Melancolia da Resistência, Guerra e Guerra e O Retorno do Barão de Wenckheim, são pro Krasznahorkai um único livro. Então, se o próprio Krasznahorkai admite que com O Retorno do Barão de Wenckheim ele conseguiu chegar a um bom livro, ao livro que ele queria, então minhas expectativas ficaram ainda mais altas com a leitura deste livro. Curiosamente, ao encarar essa leitura, eu percebi que O Retorno do Barão de Wenckheim e Satatango possuem muito em comum. E eu fiquei até me questionando se Melancolia da Resistência e Guerra, que eu espero que um dia cheguem ao Brasil, também possuem essas similaridades. Mas que similaridades são essas que tem aqui em Barão de Wenckheim e Satatango? Se em Satatango o vilarejo espera o retorno de Irimias e Petrina, alguns com essa esperança de que os dois salvem a pátria, salvem a comunidade, salvem o vilarejo e quem sabe até mesmo aquele microcosmo, aquele universo particular deles, enquanto outros querem na verdade ter um acerto de contas com Irimias, querem punir Irimias e Petrina por conta de algo que ele fez no passado. Eu não vou falar mais sobre Satatango, afinal tem um episódio só para ele. A gente vê que em O Retorno do Barão de Wenckheim há essa mesma premissa. Obviamente que quem volta para a Hungria e para aquela cidade pacata é justamente o Barão de Wenckheim, é o Bela Wenckheim, um senhor que já está na casa dos 60 anos, mas que passou a maior parte da sua vida na Argentina, em Buenos Aires. Não se sabe exatamente os motivos do seu retorno, apenas algumas especulações, como não poderia deixar de ser quando uma notícia chega a um vilarejo, a uma cidade e começa a repercutir, começa a ter aquela áurea de fofoca. Então, os boatos é de que ele, por conta da velhice, quer estar mais próximo de sua família, enquanto outros comentários mais perversos
dizem que ele está fugindo da Argentina, porque ele perdeu toda a sua riqueza em dívidas de jogos e em cassino. Então ele volta para a Hungria, volta para perto de sua família para viver numa reclusão. Numa reclusão pomposa? Sim, numa reclusão pomposa. Afinal, ele ainda iria usufruir da riqueza e dos luxos de sua família. Mas ainda assim, é uma reclusão punitiva, sem a sua liberdade solitária de quando ele vivia sozinho em Buenos Aires fazendo o que ele bem entendia. Então eu vou ler aqui na página 76 um pouquinho para vocês entenderem essa dinâmica, essa situação em que o Bela Unkenheim se encontra. Diz o seguinte: mas seja como for, sua vinda agora não foi para isso, nem para dizer para o senhor professor não ficar tirando, para ele parar com aquela vida de ficar tirando, porque tem uma coisa grandiosa para acontecer, pois corre a notícia de que o senhor Barão, o senhor sabe, o senhor Barão, segundo dizem, ele está voltando para casa. Imagine só, o senhor Barão voltando da América. Eu conheci o velho Barão e toda a família Unkenheim, já que todo mundo da minha família servia na casa deles naquela época. Claro, naquela época, bons tempos aqueles quando o velho Barão de Unkenheim, mas agora tanto faz, senhor professor, porque o importante é o senhor vir para casa. Deixe para lá essa vida no matagal e venha para casa. Ninguém assinou ainda os papéis da venda, porque todo mundo está dizendo que daqui para frente a nossa vida por aqui vai mudar, porque o senhor Barão vai voltar e todo mundo está dizendo que tudo será diferente. Se o senhor Barão estiver aqui, e segundo dizem ele já está no trem, dizem que o viram em Budapeste, acho, e que é certeza que já está no trem. O Barão em carne e osso, senhor professor, está me ouvindo? O senhor Barão está vindo para casa e novamente vai tomar posse do castelo, da propriedade e tudo mais, senhor professor. Será que está entendendo o que digo? Mas aonde está indo? Gritou atrás dele, pois o homem de repente lhe deu as costas e começou a andar de volta para a choupana. Contou a senhora Ibolica naquela noite para os vizinhos. Simplesmente deu a volta e retornou àquele arremedo de cabana. E justamente ele, o senhor professor, que me castigava caso não tivesse limpado direito o espelho do interruptor de luz, mas eu disse para ele, fiquei dizendo e dizendo conforme se afastava, que levasse pelo menos a cesta e que deixasse de coisa. Deixe disso, ele se comporta como uma criança levada. Não está entendendo que o senhor Barão está a caminho de casa? Então a gente já vê aqui o burburinho da cidade, uma fofoca permeando e já a expectativa das pessoas ante a possibilidade do retorno desse barão. Que esse barão vai voltar a tomar posse de sua propriedade, de seu castelo e de que alguma forma, embora nem sequer se saiba qual, afinal o próprio barão não prometeu nada, vai ter alguma mudança na vida das pessoas, na vida da população, na cidade como um todo. Essas pessoas estão vivendo em uma cidade pacata, em uma cidade em que nada acontece, mas que com esse retorno, com a vinda do barão, eles vão ter então uma ascensão. Que ascensão é essa? A gente não sabe. Então as pessoas estão depositando toda a sua fé, toda a sua esperança na possibilidade de algo que nunca foi nem prometido e estão colocando toda a sua esperança em uma única pessoa. Algo bem similar a Satan Tango, caso vocês tenham lido. E obviamente, se vocês leram Satan Tango, vocês sabem o que aconteceu e coisas muito próximas vão acontecer aqui também em um retorno do Barão de Unkenheim. Então eu vou ler aqui para vocês na página 90 mais um pouquinho para que vocês entendam a fofoca, a esperança e a motivação por trás desse retorno do Barão de Unkenheim. Diz o seguinte: de modo que foi obra de um milagre quando um deles apareceu por lá. E um milagre maior ainda que uma das empregadas tenha descoberto um artigo que falava sobre o famoso aristocrata argentino, que por causa de dívidas de jogo não honradas, é ameaçado com a vingança do cassino ou com a prisão. E a história chamou a atenção dessa empregada, porque gostou do sujeito de quando o artigo tratava. Quer dizer, era bem vestido, explicou mais tarde, quando mostrou o jornal com o artigo e a foto para a governanta, que leu o texto. Só que esta contou o caso também para a família pelo fato do nome, que lhe despertou a atenção. Lhe soar familiar, afinal quantos Unkenheim poderiam existir no mundo que não seriam membros da família? E quando isso lhe ocorreu e lhe chamou a atenção, já estava a caminho de sua senhora. E a partir daí a notícia virou uma questão. A criadagem não pode mais seguir o assunto. O que estava acontecendo, a partir daí o tema já não lhe pertencia. Mas é claro que quando estavam só entre eles, o jardineiro e o criado, a cozinheira e o motorista, ficavam cochichando
cochichando que uma operação de resgate está sendo preparada. E aquele cavalheiro citado nos jornais já estava a caminho da Europa, que o jovem conde com seus amigos já foram buscá-lo no aeroporto. Mas não importa quão bem eles planejaram as coisas, nenhum membro da criadagem conseguiu estar presente para presenciar quando o parente distante, que era como eles o chamariam dali em diante, esteve presente, apesar dos boatos rolarem soltos, que esse parente distante apenas se tornou um jogador de cartas inútil. Então que ele é um trapaceiro, que pertence ao grupo de figuras depravadas da família. A versão final dizia que não era nem inútil nem trapaceiro, mas provavelmente um idiota, o mais recente idiota da família. Resmungou sugestivamente o jardineiro, conhecido por sua maledicência. Não tem problema, deu de ombros. Vamos lidar com esse também. Já tivemos tantos desse tipo por aqui, já andaram por aqui tantos desse tipo de cretino, que um a mais não faz diferença. Aqui é a Áustria, e isso é tudo que chegou nos ouvidos da criadagem da propriedade. E o jardineiro, sabendo que o assunto estava encerrado, voltou para suas floreiras e meticulosamente apertou o solo ao redor da fileira de begônias. Então a fofoca está instaurada, a fofoca está repercutindo em todos os cantos. A notícia desse retorno obviamente causa burburinho em todos os lugares possíveis. E não somente burburinho, mas muita confusão. Porque logo tudo vira literalmente um evento em torno do retorno desse barão. Mesmo que muitos sequer se lembrem dos Winkelheim, ou até mesmo do peso que um título de barão carregue na sociedade. Eles sequer sabem o peso de tal nomenclatura, que aquilo carrega riqueza, pompa, poder, força, mas também arrogância. Obviamente, eles entendem que ali há alguém diferente, há alguém a que eles devem devoção. E eles, mesmo contra a vontade, ou na verdade esperançosos com essa pompa, com esse poder, com esse barão, eles vão fazer de tudo para adorá-lo e ter algo, obviamente, em troca. A literatura do Krasnahorkai, assim como em Satantango, está presente e está em seu esplendor justamente aí, em optar por narrar tal retorno da maneira menos convencional possível, mesmo que para isso muitos considerem o texto denso, o texto um pouco difícil. Muitos são os comentários de que Laszlo Krasnahorkai não é para todo mundo, de que a literatura de Krasnahorkai é difícil, de que seus textos são muito elaborados, mas eu particularmente não vejo dificuldade em Krasnahorkai. Não é para mim uma literatura difícil. O texto do Krasnahorkai é sim intricado. A gente tem muitos blocos de textos, a gente tem aqui 5 ou 6 capítulos apenas e pouquíssimos pontos finais, poucos parágrafos, e a troca de perspectiva de personagem está justamente nessa troca de parágrafo. Geralmente os textos convencionais, a troca de personagem, a troca de perspectiva acontece a cada troca de capítulos. Aqui não, aqui a gente tem um único parágrafo que pode durar 6, 7 páginas, e aí imediatamente no próximo parágrafo já está falando de uma outra pessoa. Mas mesmo falando de outras pessoas, mesmo tendo um leque de personagens, um quantitativo imenso de pessoas narrando ou tendo a sua perspectiva, o seu prisma sendo apresentado, todos eles giram em torno da mesma pessoa, o Barão de Winkelheim. Então, mesmo com blocos de texto sem ponto final, parágrafos imensos, ou que os leitores possam sentir dificuldade ou até mesmo preguiça, vamos admitir, muitas vezes esses textos mais intrincados nos causam nem tanto medo, às vezes nos causam mais preguiça. O sacrilégio em ter de prosseguir essa leitura é totalmente recompensado, porque a escolha do autor não poderia ser mais eficiente, pois é assim em O Retorno do Barão de Winkelheim e foi assim em Satantango que o leitor fica mais apreensivo, em êxtase, como se fosse mais um morador dessa cidade, mais um dos moradores do vilarejo de Satantango. A gente fica ansioso com o retorno do Barão de Winkelheim, assim como a gente ficou ansioso com o retorno de Irimias e de Petrina. Então, a construção do personagem quase que a conta-gotas, criadas a partir de fofocas, de parece que ele está em lugar tal, fulano de tal viu o barão em cidade tal, viu o barão em trem tal, o barão aparentemente está já chegando, ele está em cidade X.
Então, esses relatos das mais variadas pessoas, desde alguém totalmente aleatório que viu o barão em um trem, ou até mesmo o próprio prefeito da cidade, que ao saber do retorno desse barão, entra em contato com os membros da família para que tal chegada seja tida como uma verdadeira festividade, quase que um feriado nacional. Krasnahorkai cria uma atmosfera tão densa, mas tão viciante, que faz com que a leitura cresça e endosse a curiosidade em ver a chegada de um personagem, uma pessoa tão misteriosa, tão enigmática e em um primeiro momento tão empolgante. Então, por mais difícil tenha sido a leitura ou que ela possa ser para algumas pessoas, eu fiquei vidrado, eu não conseguia largar esse livro. Eu demorei infelizmente um mês inteiro para poder ler ele, porque eu mudei de serviço, eu fiquei doente, aconteceram problemas pessoais, mas mesmo nesses hiatos de tempo eu estava pensando em O Barão de Wenquehain. Ele estava se aproximando, ele estava chegando. Outro fato similar entre O Retorno do Barão de Wenquehain e de Satan Tango é que, apesar de este ser o enredo principal de O Retorno do Barão de Wenquehain e de Satan Tango, o retorno de uma pessoa e o que esse retorno vai fazer nessa cidade ou nesse vilarejo, e que apesar de em Satan Tango Irimias e Petrina serem os personagens principais, Petrina nem tanto, mas Irimias seja o personagem principal e aqui em O Retorno do Barão de Wenquehain o Bela Wenquehain seja de fato o protagonista, Krasnahorkai é justamente mestre em escrever sobre personagens secundários, ou dar a cada um deles seus 15 minutos de fama, seus 15 minutos de glória. Então, O Retorno do Barão de Wenquehain começa justamente com uma história aleatória do senhor professor, um homem que decidiu viver de maneira mais reclusa possível, está vendendo sua casa, está vivendo no meio de um roseiral, no meio de uma floresta, decidiu viver longe de tudo e de qualquer contato, com apenas uma pessoa, a senhora Ibolica, que é uma espécie de diarista, uma mulher famosa por seus bolos e geleias, mas que ao mesmo tempo se dedica ao professor, à sua alimentação, ao seu comportamento e ao que os outros podem pensar dele. Eu inclusive citei ela na última citação que eu li, foi justamente ela que avisou ao senhor professor sobre o retorno do Barão de Wenquehain. Então, analisando mais friamente, esse personagem, o senhor professor, se parece bastante com o doutor de Satan Tango, que teve sua aparição de início tímida, mas que encerrou Satan Tango de maneira magistral. Aqui vai acontecer o mesmo. Começa com o senhor professor, que tem as quase 100 primeiras páginas bastante desenvolvidas. A gente sabe que ele é um homem frustrado ante as pessoas serem indiferentes às suas pesquisas, às suas descobertas no ramo da ciência, da biologia, mas que vê sua paz instaurada nesse roseiral, nessa floresta, por um determinado momento. Até que a sua própria paz é roubada com a aparição surpresa de uma garota que diz ser sua filha. E obviamente essa filha reivindica uma pensão, reivindica esse compromisso do senhor professor de que ele assuma essa paternidade. Eu vou ler aqui para vocês então um relato da própria filha na página 56, que diz o seguinte: E aqui ela fez uma pausa significativa, com os lábios bem cerrados, e em seguida virou o corpo na direção da câmera, mas não continuou a frase. Porém, depois de uma pausa breve e comovente, disse, mudando seu tom até então suave para uma voz mais dura e incisiva, que ela tinha sido uma criança traída, abandonada, que veio aqui para revelar a verdade, para chamar a atenção para o fato de que não se deve acreditar nas aparências, porque aquele que aqui é reverenciado como um professor e cientista, mundialmente famoso e reconhecido internacionalmente por suas pesquisas sobre musgos, sobre quem ela própria, apesar de tudo, até o dia de ontem pensava como sendo seu pai, não merece, e seus lábios se contraíram. Nem a devoção dos senhores, nem o direito de se denominar meu pai, confesso. E aqueles olhos azul claros, neon, que já se conhecia do telejornal anterior, soltaram faíscas. Entrei nesta televisão de primeira linha para denunciá-lo, ainda por cima exatamente nessa cidade em que sua figura é tão reverenciada, que esse homem não é mais meu pai. É para isso que
estou aqui para comunicar diante do público que a esse homem que durante 20 anos negou a minha existência, agora sou eu quem nego a existência e não o reconheço mais como meu pai. Nem estou mais disposto a usar seu nome. E declaro que a partir de agora ele não tem o direito de, em nenhuma ocasião e circunstância, se referir a mim como sua filha. Um criminoso ordinário, armado, um hipócrita, um vigarista aproveitador de sua própria fama, um caçador de musgo insignificante, sussurrou ela para a câmara. E no rosto dos espectadores do bar dava para ver que eles estavam arrebatados pela sua beleza. A espuma parou no topo da cerveja, a caneca em suas mãos, que por sua vez estava a meio caminho, no ar, tão intensamente prestava atenção naquela garota. A TV ficava pendurada no alto, ao lado da entrada, onde o forro se encontrava com as paredes, dentro de uma gaiola de metal. E seus pescoços endureceram. Já fazia uns 10 minutos que esses pescoços não se moviam, pois todos percebiam que alguma coisa importante parava lá. Ou seja, descobriu-se que mais cedo ou mais tarde as coisas importantes os afetavam fortemente. Por isso prestaram o máximo de atenção que puderam, mas já se cansaram desse estado de atenção intensa. E daí em diante só tratavam de pescar a essência das palavras da garota. Por exemplo, que pedia castigo exemplar por tudo aquilo que ele fez, e que ela não iria visitá-lo na prisão, para onde certamente ele será levado, e que gostaria que ele mofasse ali, pois é o lugar que merece, e que espera que nas imundas celas da prisão definem num catre fedorento, e que no final o musgo o cubra inteiro. E como a enchente faz com uma represa, essa piada simplesmente rompeu a atenção e a gargalhada foi geral. Simplesmente não aguentavam mais a atenção e gargalharam com vontade, batendo com suas canecas no balcão e se dobraram de tanto rir. Àquela altura precisavam muito rir. Só o chefe ficou em silêncio entre eles, o cotovelo direito apoiado no balcão. Então vocês podem ver que, mesmo não se tratando do Barão de Wenquehain, todas as coisas são anunciadas ou são proferidas, mas visto pela perspectiva de outras pessoas. Pessoas que estavam num bar assistindo a televisão. Quem são essas pessoas? Clientes. São pessoas que vão aparecer novamente na narração? Possivelmente sim, o bar é um cenário bem frequente em O Barão de Wenquehain, mas ao mesmo tempo não é algo de muito específico. Mesmo assim, a narrativa é construída de maneira magistral a partir desses determinados momentos, dessas fofocas, desse disse e me disse, e isso que faz com que o retorno do Barão de Wenquehain e a literatura de Laszlo Krasznahorkai como um todo seja grande, seja potente, seja bastante poderosa. Eu particularmente estou viciado em Laszlo Krasznahorkai, não vejo a hora de A Companhia das Letras publicar o outro livro dele que eles prometeram, que eu não vou nem arriscar pronunciar o nome, e eu espero sinceramente que eles deem uma oportunidade para tantos outros livros do autor. Falei de Melancolia da Resistência, falei de Guerra e Guerra, que não foram anunciadas as suas traduções e as suas publicações aqui no Brasil, mas que, devido à demanda que o Laszlo Krasznahorkai, que eu conversei em Satan Tango a respeito disso, eles consigam, enfim, trazer, pois eu acredito que nós, leitores, merecemos uma leitura de tanta qualidade como é a leitura de Laszlo Krasznahorkai. Muita coisa tem a ser dita em O Retorno do Barão de Wenquehain. Afinal, é um livro de 500 páginas e o que eu falei para vocês sobre esse retorno acontece até na página 150, 180 por aí. Eu não quero dar spoiler para vocês, mas eu quero que vocês entendam que o retorno do Barão de Wenquehain traz todo tipo de caos possível. Não é à toa que a Susan Sontag admite que o Laszlo Krasznahorkai é o mestre húngaro do apocalipse, e tantas outras pessoas, tantos outros escritores e críticos literários anunciam, afirmam categoricamente que o Laszlo Krasznahorkai tem o poder das letras e da literatura em suas mãos, porque o autor é de fato incrível. Mas só para vocês terem uma ideia, com o anúncio do retorno, o prefeito vai fazer 1 milhão de eventos, de coisas, para que quando o Barão de Wenquehain chegue, ele fique admirado com a devoção da cidade, com a devoção do prefeito. Obviamente que ele tem uma ganância, que ele visa algumas coisas específicas para ele e não necessariamente para o bem da cidade. Mas o que você imaginar que o prefeito vai tentar fazer para ser amigo do Barão de Wenquehain, fazer com que o Barão se sinta feliz e orgulhoso com esse prefeito, vocês não conseguem mensurar as ideias mirabolantes, bizarras, estranhas que esse prefeito vai tentar fazer. Temos também um amor de Bella Wenquehain que é
descoberto da época que ele ainda morava na Hungria, e as pessoas vão fazer de tudo para que esse amor apareça nesse evento quando o Bela Wenker-Heim chegar, quando ele aparecer na Hungria, na sua cidade. E ela já é uma mulher também na casa dos 60 anos. Por um lado, ela fica feliz com esse retorno, ela ainda está apreensiva, afinal se passaram muitos anos que eles não se viram. Esse amor ainda existe, esse amor não existe, mas porque as pessoas querem que ela esteja presente. Enfim, muitos são os detalhes, muitas são as situações em volta desse retorno desse barão, muitas são as coisas que são feitas para que as pessoas se sintam motivadas, se sintam esperançosas com o Bela Wenker-Heim, e da mesma forma que o Bela Wenker-Heim se sinta amado, se sinta prestigiado, se sinta como se ele fosse um rei daquela cidade a que ele abandonou há muitos anos, e por conta disso ele recompense cada um de seus súditos, mesmo que a verdade seja totalmente diferente quando a gente conhecer a verdade sobre o Bela Wenker-Heim. Embora eu queira falar um pouco sobre tudo isso, e obviamente queria falar um pouco sobre o que acontece no exato momento em que ele chega, todos os desdobramentos, todas aquelas situações que foram planejadas, idealizadas e que caem por terra, vale mais dizer que esse livro deve ser lido com urgência. Por favor, leiam O Retorno do Barão de Wenker-Heim. Só que eu também preciso confessar para vocês, embora eu particularmente goste muito do Retorno do Barão de Wenker-Heim, eu me envolvi muito mais durante a leitura de O Retorno do Barão de Wenker-Heim, eu sinto que Satan Tango ficou mais comigo após a finalização. Eu não conseguia me desvencilhar da história de Iremias e de Petrina. Passei semanas inteiras pensando naquilo que eu tinha lido, em parte em choque e incrédulo, mas também em êxtase, em como existe boa literatura, uma literatura musculosa, uma literatura com L em maiúsculo, literatura viva, literatura bem feita, em meio a um mundo de escritas, sinceramente, porcas e fracas. Não sei se foi o choque de um primeiro momento ou de um primeiro livro do Laszlo Krasznahorkai, mas eu fiquei muito empolgado o suficiente para ler logo de cara O Retorno do Barão de Wenker-Heim. E a leitura foi maravilhosa. Afinal, o Krasznahorkai de 1985 em Satan Tango é diferente do Krasznahorkai de 2016. A gente tem aqui um Laszlo Krasznahorkai mais lapidado, mais acostumado com o seu próprio texto, com o seu próprio estilo de escrita, e eu ouso dizer que até mesmo mais cinematográfico, muito pela parceria e amizade dele com o cineasta Béla Tarr, que infelizmente faleceu recentemente. Então muitas cenas são nitidamente cenas cinematográficas, belamente pensadas para aqueles quadros fixos estonteantes do Béla Tarr, todos eles em preto e branco. A gente sabe que Satan Tango virou um filme de 7 horas, então eu acredito que em O Retorno do Barão de Wenker-Heim há uma polidez do autor, o que é um contraste com o grande ar pacato, brutal e sujo de Satan Tango. Essa sujeira e essa brutalidade existe aqui em O Retorno do Barão de Wenker-Heim? Sim, existe. Mas eu acredito que por ser o primeiro texto do autor, Satan Tango não tem essa polidez, não foi tão lapidado como O Retorno do Barão de Wenker-Heim. Eu não sei explicar, mas eu me vi muito mais envolvido com a leitura do Retorno do Barão de Wenker-Heim, com o seu final, sinceramente, diabólico. Eu queria muito poder falar para vocês o final do Retorno do Barão de Wenker-Heim, mas eu não quero dar spoiler porque eu quero que vocês leiam. Mas eu posso dizer que o Laszlo Krasznahorkai, em seu apocalipse, pessoal, ele é o demônio em pessoa, de verdade. Ele não poupa ninguém e ele não mede esforços para punir e castigar quem quer que seja. Pode ser o seu personagem favorito, pode ser a esperança de toda uma cidade. Ele não tá nem aí. A literatura dele é uma literatura diabólica mesmo, uma literatura em que ele está apontando o seu apocalipse pessoal e o que ele vai fazer nesse apocalipse. Então eu fiquei muito chocado com o final do Retorno do Barão de Wenker-Heim. Já havia ficado chocado com o final de Satan Tango, embora Satan Tango tenha me causado muito mais impacto após a leitura. Já tenho alguns dias que eu li O Retorno do Barão de Wenker-Heim, eu ainda penso nos personagens, eu ainda penso no livro, eu ainda penso no final, mas eu penso com menos paixão, ou com menos frequência, na verdade, a palavra é essa. Eu penso com menos frequência do que quando eu pensava em Satan Tango. De
qualquer forma, Laszlo Krasznahorkai sempre será um deleite. Esse livro, para mim, se eu fosse elencar em estrelas, seria 5 estrelas, favoritado, fácil. E eu já estou empolgado para ter em mãos seu próximo lançamento, que já foi anunciado pela Companhia das Letras. Então, eu espero que vocês leiam O Retorno do Barão de Wenkenheim, espero que vocês leiam Laszlo Krasznahorkai, mesmo que seja um livro menor, que é Satan Tango, porque é uma literatura perversa, uma literatura visceral, mas ao mesmo tempo mostra que Laszlo Krasznahorkai apenas comprova em O Retorno do Barão de Wenkenheim que ele detém as letras e a sua própria literatura na palma de suas mãos, que ele está onipresente e que com a sua literatura ele pode ser o melhor dos deuses, afinal é o seu próprio universo, ele é o deus húngaro do seu universo, da sua escrita, mas ele pode ser também o pior dos demônios, o que sinceramente não é nada ruim, afinal tanto Satan Tango quanto O Retorno do Barão de Wenkenheim foram leituras maravilhosas. Satan Tango, para vocês terem ideia, foi a melhor leitura do ano passado e há muitos anos eu não lia um livro tão bom quanto o Satan Tango. Eu acredito que desde a Divina Comédia que eu não li um livro tão incrível quanto o Satan Tango. E se vocês me acompanham, vocês sabem que eu li já tem certo tempo a Divina Comédia e fiquei totalmente hipnotizado. E obviamente fiquei também hipnotizado com Satan Tango. E eu acredito que O Retorno do Barão de Wenkenheim vai ser uma das melhores, se não a melhor leitura do ano. Eu sei que o ano está apenas começando, estamos aqui em fevereiro, mas Laszlo Krasznahorkai foi o grande acerto do Nobel de Literatura em muitos anos mesmo. Há muitos anos eu não ficava empolgado com o anúncio de um Nobel de Literatura, há muitos anos eu não ficava empolgado com leituras, e há muitos anos a escolha da academia não era um consenso, não era uma unanimidade. Se vocês acompanham a Academia Sueca, o Prêmio Nobel de Literatura, vocês sabem que ela sempre se envolve em polêmicas a respeito de suas escolhas, mas aparentemente foi um consenso de que em 2025 eles acertaram, e eu, enquanto leitor, só tenho a agradecer pela escolha da academia, pela oportunidade de a Companhia das Letras estar publicando esse livro com muitos anos de atraso. A companhia demorou 20 anos para trazer Satan Tango pra gente, e obviamente demorou quase 10 anos para trazer O Retorno do Barão de Wenkenheim. Ela, obviamente, afinal estamos em um país capitalista, está se aproveitando de uma circunstância, de um anúncio em que naturalmente a procura por esse autor cresce ou acontece, sim, tudo bem, mas ainda assim, antes tarde do que nunca. E obviamente eu vou me deliciar, vou me deleitar o máximo possível com toda essa literatura quando ela vir. Então, por favor, Companhia das Letras, tragam os outros livros do Laszlo Krasznahorkai com urgência. Sobre a tradução, a Suzana Spiri, Suzana, se você estiver de alguma forma ouvindo esse episódio, por favor, peço perdão se eu falei seu nome errado. Eu gostei muito dessa tradução, já estava pronta há algum tempo, então a Companhia das Letras apenas aproveitou o hype, aproveitou o anúncio do Nobel de Literatura e antecipou a publicação. Eu gostei bastante da tradução, embora eu tenha encontrado 2 errinhos. Um deles foi com a palavra ascensão, que foi traduzida de maneira errada. Uma outra que agora eu não me lembro, mas de modo geral foi uma tradução muito boa. Precisamos falar também sobre essa capa. Assim como a capa de Satan Tango, temos aqui uma xilogravura do Manuel Messias dos Santos, esse resgate, uma obra brasileira estampando uma obra húngara. Se você parar para pensar, você vai pensar, uai, o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas ao mesmo tempo, elas combinam tanto. Esse universo que o Manuel Messias dos Santos, lá em 1967, colocou na xilogravura, e agora a Companhia das Letras casa com o Laszlo Krasznahorkai, faz tanto sentido. Esse título da capa de O Retorno do Barão de Wenkenheim se chama inclusive Comendo Pomba, da série Fome. Fome, a gente sabe que é um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, e estamos falando de um apocalipse húngaro, mas ainda assim um apocalipse, e apocalipse não importa o lugar, ele sempre vai ser devastador. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que eu tenha conseguido convencer vocês a lerem de alguma forma Laszlo Krasznahorkai. Por favor, não se assustem, não tenham medo do Laszlo Krasznahorkai, da sua literatura, dos seus blocos imensos de texto, mas se permitam conhecer esse autor magnífico. Eu fico por aqui, espero vocês no próximo episódio. Um abraço e até mais.